Eu sou o Flávio Siqueira e junto contigo, a partir de agora e nas próximas 2 horas, mais um encontro pelo rádio, mais uma oportunidade para estarmos juntos, vagalumezinhos, brilhando juntos, para que as nossas luzes juntas possam brilhar com mais intensidade e que essa intensidade possa refletir em nossas escolhas, em nossa vida, em nosso caminho, que seja assim para todo mundo, viu? Fique à vontade para você participar aqui do nosso programa, existem várias maneiras para isso, pelo e-mail contato@webradiovagalume.com contato@webradiovagalume.com. Se você ainda não curtiu nossa página no Facebook, está convidado para isso. O endereço é facebook.com/webradiovagalume. Fácil, né? facebook.com/webradiovagalume. E aí você vai ficar por dentro das atualizações de informações da rádio, conteúdos dos vagalumezinhos que estão ali na página e compartilham seus pensamentos, suas reflexões, suas artes, vídeos, enfim. É bastante interessante. Dá um pulinho lá e participe você também do nosso programa que fala hoje sobre felicidade. Nós temos, nesses últimos dias, feito um caminho bastante intenso de desconstruções. Foi assim ontem, foi assim anteontem, tem sido assim. E é importante que seja assim. Mas chega um ponto da caminhada em que a gente precisa respirar também e ser feliz. Aliás, essa é a razão de nós estarmos caminhando, buscando, crescendo. A gente quer ser feliz, não é isso? No fim de todo o processo, lá adiante, lá no horizonte, o que nós estamos buscando é isso, é paz, é felicidade. Ninguém está buscando única e exclusivamente conhecer todos os mistérios da natureza, da espiritualidade, do corpo humano, da física quântica, do que quer que seja, né? A gente muitas vezes vai buscando esses caminhos e vai trilhando por eles, até de uma maneira inconsciente, na expectativa ou na tentativa de ser feliz. E todo mundo merece ser feliz. Todo mundo, mesmo aquele que está vivendo o período mais escuro, mais intenso, mais difícil na sua vida, esse também tem direito de ser feliz. Você também tem direito de ser feliz. Eu sei que fase da sua vida você está vivendo, mas você também tem direito de ser feliz. O que é ser feliz? O que é felicidade? Parece algo tão distante, utópico às vezes, inalcançável para muita gente. Felicidade, que desafio! O que é isso? É sobre isso que nós vamos falar nesse nosso encontro, nas próximas 2 horas, cheios de esperança de que você se pacifique e que você esteja feliz a partir de agora em todo o seu caminho, tá bom? E a gente começa, como não poderia deixar de ser, com Happy. Pharrell Williams, a primeira. Mensagens que chegam pela manhã, webradiovagalume.com, ao vivo de manhã, hoje às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, reprise do nosso programa. Muito obrigado você que está junto comigo aqui hoje falando sobre felicidade. Eu sou um dos que insiste e eu acredito que isso não é só uma frase compartilhada, mas eu acho que é algo muito profundo aí em relação à falibilidade de tudo se não houver amor. Não, de nada me adianta se não houver amor. Eu sou um dos que insiste nisso. Eu acredito que todos os nossos processos intelectuais, de busca espiritual, cultural, seja o que for, né? Se não desembocar nessa consciência abrangente do significado de ser amor, é uma busca em vão, falível, como há pouco eu disse, porque vai gerar em mim um ser distorcido, um ser presunçoso, um ser distante do outro. E eu acho que nada justifica isso. Se a minha escalada de consciência, e eu abro aspas para essa consciência, me promove esse tipo de posicionamento, sinceramente serve para quê? Né? Se faz com que eu olhe para o outro como inferior, se faz com que eu me torne preconceituoso, se faz com que eu me distancie de quem precisa, se faz com que eu me blinde para as causas da vida que se avolumam no meu caminho todos os dias, as causas do cotidiano, as necessidades de ser amor, não de maneira estereotipada, não é isso não, a gente já falou muito sobre isso, mas de manter olhos e ouvidos e a mente e o coração abertos, sensíveis, disponíveis para a vida e a capacidade de conectar tudo, né? Eu acho isso maravilhoso. E fundamental, cada pequeno gesto e movimento de vida, por mais insignificante aparentemente que seja, tem ali o potencial de me dizer alguma coisa. Tudo fala,
né? Tudo é sinal, tudo está dizendo, tudo está conectado, tudo. Você que não vê, mas é uma porta fechada numa casa escura, uma porta velha, arranhada, e você dá de cara com essa porta. Está te dizendo alguma coisa. Não é só o pássaro bonito voando no céu da manhã, é tudo. E quanto mais você desenvolve a sua capacidade de enxergar, de ver, de perceber, sua sensibilidade que decorre dessa experiência de ser amor, mais conexões você consegue fazer com tudo e, obviamente, mais significado você vai projetando na vida. A tua vida passa a ter significado. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo sobre a necessidade da gente sempre se direcionar para a dimensão do amor, o amor não é só uma experiência, não é só um ato, uma atitude, é uma dimensão onde eu vivo. Quando eu consigo me direcionar para essa dimensão, eu começo a entender que o amor é abrangente, então ele não se limita ao que eu desenho, ou que a sociedade moderna desenha, ou que os filmes de Hollywood desenham, ou que os livros, romances açucarados desenham. Não é isso que a novela desenha, é mais. Envolve, inclusive, demonstrações fraternais ou românticas, ou enfim, de caridade, também. Mas engloba, entre outras coisas, a dimensão da felicidade. Uma coisa não existe sem a outra. Amar é sofrer. Sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acho que enquanto eu amo, enquanto eu me pacifico, enquanto eu sou feliz, eu posso, inclusive, no caminho, encontrar pontuações de felicidade. E tem alguns vídeos que falam sobre isso, alguns textos que falam sobre isso, e eu acho que é saudável até que seja assim, porque se nós vivêssemos um estágio de ininterruptas alegrias, não tenha dúvidas que estaríamos dopados pela nossa própria alegria, pelas gargalhadas incessantes, pelo anestesiamento que isso provocaria em nós. Não tenha dúvida. Ou você não percebe em si mesmo, num momento onde tudo dá certo, onde tudo está acontecendo de uma maneira perfeita, exatamente como você gostaria que acontecesse, você não percebe uma tendência em si mesmo de se desconectar de situações, de pessoas, de momentos que antes você olhava com um pouco mais de atenção e de cuidado? É natural. Não estou dizendo que isso necessariamente vai acontecer, mas existe uma tendência nossa assim. Nos momentos de fragilidade, a gente está mais aberto. Estava lendo agora há pouco, antes de entrar no ar, no jornal, o depoimento do Pisolato, né, o ex-diretor do Banco do Brasil, que está envolvido no mensalão e que se refugiou na Itália, enfim, a polícia brasileira tentando a extradição dele, a Itália negando. Eu estava lendo agora o comentário do Pisolato dizendo que preso ele teve uma experiência espiritual e a sua percepção de vida mudou a partir dessa experiência espiritual. Bom, eu não vou entrar no mérito. Pode ser ou pode não ser, não sei, eu não conheço. Claro que pode ser. O que eu estou dizendo com isso é que talvez, e ele dizia ali naquele relato, que a situação limite que ele se encontrou, de estar ali fechado, escuro, preso, sozinho, tal, isso abriu ele para uma dimensão que antes ele não levava em consideração. Pode ser, pode não ser também, mas pode ser. Porque situações de afunilamento, de tristeza, de escuridão, muitas vezes nos desperta para a necessidade de compreender as coisas além da casca, da superfície, das aparentes felicidades. A gente fica feliz porque ganhou um dinheiro a mais, a gente fica feliz porque está num trabalho legal, fica feliz porque está num relacionamento bom, fica feliz porque está com uma roupa nova, fica feliz porque o dia está bom, mas tudo está fora. Não estou dizendo que nisso não há alegrias, e é bom que a gente se alegre, a gente precisa disso, é o que eu estou dizendo. Precisamos também da dimensão das alegrias, mas conscientes de que nelas há pontuação de tristeza. Essa visão, essa cultura que a gente alimenta hoje de fugir desesperadamente de todas as tristezas, ela em si mesmo já promove ansiedade, já promove tristeza. Porque isso é utópico, isso é impossível. É claro que a gente também não tem que correr atrás da infelicidade, da tristeza. Eu sou um daqueles que evita. Se puder escolher, fazer escolhas no meu dia que só promova alegrias, obviamente que eu farei. Claro que sim. Mas quando as tristezas vêm, e isso não é algo opcional,
né? Eu tenho plena consciência de que mesmo durante os momentos de tristeza, de dor, de perplexidade, de dificuldade, de dúvida, eu preciso me manter em paz. E eu me mantenho, e isso tem a ver com felicidade. A felicidade é você poder olhar para as situações da vida, independente de quais sejam, de como elas se apresentam, se são aparentemente boas ou más, mantendo em si mesmo a consciência de que eu não tenho a plena, o olhar absoluto, a consciência absoluta do que de fato é bom ou mal. Eu só vejo uma parte, eu só vejo um ponto da história, eu estou vendo um frame do movimento incessante da história. A história, não só a minha, não, a história humana, que se interconecta, que comunica uma com a outra, e você é um ponto nela. A sua vida não tem a ver só contigo, as tuas escolhas também não, o teu caminho muito menos. E eu não estou dizendo só envolvendo as pessoas mais próximas a você também, mas você tem um papel, ainda que não veja, ainda que não entenda, ainda que não saiba, e ainda que não tenha menor vislumbre de onde conectar isso, mas um papel extremamente relevante na história da humanidade. A humanidade é como é também por você, porque nós estamos juntos construindo isso que nós chamamos de humanidade. O que é humanidade? Existe um ser chamado humanidade? Humanidade somos nós. Multidão somos nós. É o nome que nós damos para a reunião, o ajuntamento, a somatória de pessoas e humanos. E neste momento a humanidade é composta inclusive por você. Cada movimento, cada escolha, cada caminho que você opta em seguir interfere no todo, de um jeito ou de outro, de uma maneira mais perceptível, mais relevante num primeiro momento, ou menos, mas não tenha dúvidas. Você quer um exemplo assim bem bobinho, mas só a título de raciocínio? Por exemplo, hoje, quando você vai sair à rua, ou você saiu à rua, enfim, a pé, e aí você vai atravessar a rua. Naquele momento que você vai atravessar a rua, um carro que estava vindo desacelerou um pouco porque você estava na faixa de pedestre. A desaceleração do carro gerou no motorista que estava indo ao seu compromisso uma pequena modificação no horário em que ele chegaria naquele compromisso, que desencadeou uma série de outras pequenas mudanças que na somatória vão gerando outras consequências. É sempre assim. Então uma coisa está conectada na outra, e não é só nessa questão mais prática, né, mais pontual, de horário, de mudanças. Isso está se comunicando, está interferindo sempre, o tempo todo. Mas especialmente naquilo que você é, naquilo que você irradia para a vida, para o universo, o tipo de crença que você alimenta, o tipo de certeza que você tem, o tipo de dúvidas que você tem, o tipo de olhar que você tem para a vida, seus posicionamentos diante das suas escolhas, diante das pessoas, diante das demandas do cotidiano. Como é que você responde à vida? Como é que você responde às necessidades financeiras, as necessidades do trabalho? Como é que você responde e escuta ou deixa de escutar os clamores da tua alma? A necessidade que ela tem de felicidade, a sede que a tua alma tem, você dá de beber, você dá de comer. Como é que se alimenta isso? A forma como você lida, a começar consigo mesmo e consequentemente com todos, com a vida, com o mundo, com tudo, obviamente que interfere no todo. Então todos nós, juntos, a partir de cada escolha individual, de cada posicionamento individual, estamos construindo uma realidade que nós chamamos de mundo real. Essa é a realidade, esse é o mundo real, essa é a humanidade, como se fosse algo desconectado da gente, fora da gente, como se não tivéssemos mais parte nisso, mas tem. Quando alguém morre, algo acontece na humanidade. Não estou dizendo que é nem para o bem ou para o mal, mas há uma modificação. Quando alguém nasce também, ou seja, todos os dias, o tempo todo, agora, tem mudanças acontecendo. Não só entre as pessoas que morrem ou que nascem, mas entre as pessoas que se reposicionam, as pessoas que se redirecionam, que repensam, que repriorizam os seus valores, que passam a enxergar de maneira diferente. As dinâmicas são extremamente intensas. No meu livro, no Éden, no segundo livro, no romance, existe uma cena onde o personagem Ed sobe a um monte com o anjo, e ele tem ali uma percepção mais ele estava dentro disso, ele viu essa história, né? Eu descrevo essa conexão de teias da humanidade
que vai produzindo aquilo que nós chamamos de cultura, e eu descrevo isso como um pó que vai caindo ali e que alimenta animais, alimenta serpentes, e aquilo tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com os subprodutos da nossa cultura, com a mídia, com a política, com as nossas ideologias, com as nossas crenças, que vai se alimentando dessa produção que nós mesmos fazemos, que é a nossa cultura, que são os nossos pensamentos, e vai retroalimentando aquela teia que envolve todos, a partir daquilo que nós mesmos produzimos como cultura, como pensamento. É um ciclo, né? Nós, a partir daquilo que nós cremos, somos, tememos, duvidamos, perguntamos, olhamos, deixamos de olhar, a gente vai produzindo algo. Essa produção alimenta todo um sistema, né, que por sua vez, se alimentando dessa produção, retroalimenta as pessoas com pensamentos que lhe convêm. Portanto, por exemplo, o medo, a culpa, isso tudo faz parte da nossa cultura hoje, está presente em tudo. O medo, por exemplo, está muito presente no jornalismo, está muito presente na religião, está muito presente na nossa cultura de maneira geral. O medo está arraigado nos nossos valores, né? Você, por exemplo, não pagaria seguro se não fosse o medo. Imagina, de uma maneira racional, você pagar todos os meses uma bolada, seguro de vida, seguro do carro, seguro contra incêndio, e aí você vai pagando uma bolada, né, que não volta para você, não volta. Se você precisar, você vai ter que pagar mais, a franquia, é uma loucura. Uma vez uma pessoa me disse, olha, se seguro fosse uma coisa legal, as empresas de seguro não existiriam, porque elas não teriam lucro, só tem lucro porque não vale. Eu estou dando um exemplo, mas o nosso medo, obviamente que eu sei que a maioria das pessoas estão me respondendo assim agora. Mas se roubarem meu carro, mas e aí, eu estou pagando. Eu entendo você, não estou discutindo isso, mas o fato é que é o medo. Você tem medo que roubem teu carro, você tem medo, é medo, é medo. E claro que quanto mais notícias de roubo de carro for difundido, quanto mais medo tiver na cabeça das pessoas, mais as pessoas tentarão se proteger. Nós estamos vivendo desde 2001, né, no atentado das Torres Gêmeas, uma promoção de escala vertiginosa, isso está crescendo, da cultura do medo, do terror, que vai movimentando bilhões de dinheiro, seja da indústria bélica, seja da indústria do seguro, seja até da indústria do entretenimento, seja até da cultura, da comida, enfim, tudo isso se movimenta em torno desse medo que, de uma maneira midiática, atingiu toda a humanidade quando as Torres Gêmeas, o World Trade Center, as duas torres caíram em Nova York. Não que antes isso já não acontecesse, mas talvez houve ali um evento pontual, midiático, que disparou no inconsciente coletivo essa ansiedade que se direcionou para uma série de coisas. Mesmo naquele tempo, George Bush se reelegeu por conta disso. O Bush não se reelegeria, mas o discurso de que seria necessário combate ao terror, de que ele já estava se movimentando nesse sentido e tudo mais, fez com que os americanos reelegessem o George Bush. Medo, medo. Aqui agora mesmo, na eleição do Brasil, o que houve? Qual foi o discurso? Se a oposição ganhar, vai acabar o Bolsa Família, vai acabar não sei o quê. E a oposição dizendo, se a situação ganhar, o Brasil vai quebrar. Medo. É um lado e o outro discurso do medo. Medo, medo. E por medo as pessoas votam. Medo. Eu estou falando do voto, eu estou falando da política, mas isso é religião. Eu sou de determinada religião, por quê? Porque eu amo essa religião, porque me faz bem, porque eu gosto dela. Mas você já duvidou alguma vez? Não, duvidar não. Aí você fala, mas e isso e aquilo e aquilo? Bom, isso eu não sei. Mas e assim, assim? Bom, isso também eu tenho dúvidas. Mas e essas dúvidas? Não, eu não tenho. Não duvidar não, porque eu tenho fé. É medo. A gente chama de fé, mas é medo. Medo de duvidar, medo de deixar de crer, medo de pensar outra coisa, medo de conhecer outras verdades. E se não forem boas, eu deixo de lado. Mas e se forem boas? E se me convencer? E se colocar aqui uma pontinha de dúvida? O que vai acontecer? Vou para o inferno? Ou vou ser punido? Ou a luz se apagará sobre mim? Enfim, medo. No fim é medo. Medo e felicidade são antagônicos. Felicidade, eu falava no começo dessa nossa reflexão, é vinculada ao amor. Amor é um nome mais amplo, é uma dimensão mais ampla que engloba felicidade e que não, de maneira nenhuma, se relaciona com medo. Claro, você está caminhando na rua, acontece um evento, enfim, que te dá medo. Você está no avião,
num bimotor para uns 2 motores. E o comandante fala, olha, nós tivemos uma pane agora e não tem onde pousar e prepare-se para emergência. Vai ter medo, normal, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando como estado de espírito, como movimento de vida, como condição que nos faz fazer escolhas. É o medo. Isso está tão presente que a gente não percebe. Isso faz parte de tanta gente que nós achamos que é comum. Mas se você fizer um autoexame consciente, corajoso, você vai identificar em suas escolhas medo. Eu me relaciono com alguém, eu estou namorando, eu estou casado, porque eu tenho medo de ficar sozinho. Eu faço um trabalho que eu não gosto porque eu tenho medo de não ter dinheiro. Eu frequento determinada religião porque eu tenho medo de não ser aceito pelo grupo, ou de ir para o inferno, ou de qualquer outra coisa. É medo, é medo. Eu compro porque eu tenho medo de não ter. É medo. Eu quero ter a minha casa própria e faço qualquer coisa. Obviamente ter a casa própria, entenda o que eu estou dizendo aqui, é lícito, é justo, não estou dizendo que não deve ter, que é errado, entenda. Mas quando é por medo, eu tenho medo de perder e de morar na rua, medo, isso movimenta o consumo, isso movimenta a economia, medo. Eu compro mais porque eu tenho medo. Ontem eu li uma notícia de que 30%, aproximadamente, 30% do que as famílias compram de comida nos supermercados vai para o lixo. 30%. Isso quer dizer que você gasta R$100 no supermercado, R$30 vai para o lixo. Você poderia gastar 70. Agora vai somando isso. Mas quanto dinheiro a gente joga fora por medo? Por que medo? O que tem a ver medo uma coisa com outra? Supermercado, comida? É medo. Eu estou tentando me prover, me estocar. Eu estou tentando compensar a minha descompensação interior pela comida, pelas embalagens coloridas, pelos bonequinhos nas capas dos cornflakes. Enfim, eu vou comprando. É medo, é compulsão, é ansiedade, é medo. Sem medo eu tenho mais clareza para andar. Sem medo eu tenho muito mais condições de fato encontrar aonde está a felicidade, afinal de contas. O que é esse bichinho que a gente busca, inclusive pela via do medo? Vamos entrar mais diretamente nesse papo de o que é, afinal de contas, a felicidade, daqui a pouco. Mas deixa o Oswaldo Montenegro cantar sobre isso agora no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mensagens que chegam pela manhã, webradiovagalume.com, falando hoje sobre felicidade. Eu quero ser feliz agora. Agora. Não daqui a anos, ou não depois que eu morrer. Eu quero ser feliz agora, o Oswaldo Montenegro cantava nessa música sobre... E engraçado que eu não tinha pensado nisso, não foi de propósito, mas ele vai vinculando muito a história do medo, no começo. Se disserem isso, aquilo, não acredite. É exatamente aquilo que eu estava falando antes. Que bom que houve sincronicidade agora também. E é bom então a gente retomar desse ponto a conversa que já tivemos agora há pouco em relação a isso. Em primeiro lugar, não combina, não dá, não concilie uma coisa e outra. Medo e felicidade. Se você é uma pessoa que vive com medo e se alimenta disso, tire isso de você. Pare de alimentar. O primeiro passo é parar de alimentar. O medo é alimentado. Eu vejo com tristeza e com recorrência pessoas que estão aí às vezes vidradas nesses programas sensacionalistas da televisão que mostram sempre com o apresentador gritando uma coisa, enfim... ali dizendo, olha só o absurdo, morte não sei aonde, guerra não sei aonde, tiroteio, chacina, estupro, que absurdo, cadê as autoridades? E as pessoas se alimentam disso com tanta naturalidade. É impressionante. Outro dia eu entrei numa loja, até contei aqui no programa, aqui onde eu moro, e a mulher com uma telona enorme ali dentro da loja, vendo um negócio desse horrível, e eu mal conseguia falar com ela porque a TV estava alta, e um cara gritando à tarde, porque fulano foi estuprado pelo padrasto e não sei o que, e ela olhando para aquilo, mal me atendia. Eu falava, vem cá, você não fica tensa depois que você fica vendo esse negócio? Ela disse, hã? Eu repeti a pergunta. Ela falou, não, mas aqui você vê um absurdo? Eu falei, não, tudo bem, mas você precisa disso para você durante o dia? E eu acho que ela não gostou muito da minha pergunta, enfim, deu uma desconversada. Obviamente que eu também não insisti, é uma escolha dela e eu não tenho nada a ver com isso.
Mas a gente fica se alimentando de medo, a gente fica se alimentando, eu estou dando um exemplo, né? Mas isso até nos jornais sofisticados, das TVs a cabo, essa cultura também é muito forte. É muito difícil você ver. Ontem, olha, não sei quantos anos, não sei quanto tempo que eu não ligava a TV no Jornal Nacional. Se bobear, o último apresentador que eu vi foi o Cid Moreira. Tô brincando, acho que não faz tanto tempo, mas faz muito tempo. E ontem, por uma questão de uma curiosidade em relação à história de como especificamente a Globo abordaria o tema do petrolão, né? Eu liguei para ver. E, bom, aí tava lá falando sobre isso, tal, depois entraram outras notícias, mas a coisa do medo o tempo todo. Eu vi aquilo 15, 20 minutos e já me gerou um desconforto, já não foi legal. E nas Acabo é a mesma coisa. Obviamente que a imprensa, que a mídia, que os jornais não são as causas disso e nem os únicos que promovem essa cultura. Eu estou dando um exemplo para que você, por exemplo, que se expõe tanto a isso, repense o quanto você se alimenta de medo. Eu estou falando agora contigo, não sei nem se você consegue ouvir. Ó. Deixa eu ficar quieto, ver se você ouve. Uma sirene. Não sei se dá para ouvir, se o microfone capta. Mas eu moro perto de uma avenida onde passa muita sirene o tempo todo. E às vezes eu vou olhar ali a sirene, o que é que está gerando aquilo? E aparentemente não é nada, é um comboio, é um carro de transporte de preso, é um outro com giroflex, e eu fico imaginando quantos desses que ligam a sirene, por exemplo, que realmente precisam da sirene, né? Até porque, sinceramente, eu posso estar completamente enganado falando uma bobeira aqui, mas eu nunca entendi o fato de que um bandido, ou um policial vai buscar o bandido com a sirene. Ele chega lá e o bandido sai correndo, ele avisa, tô chegando. Eu não entendo, eu entendo, para livrar o trânsito, mas quando está chegando no lugar, enfim, é uma cultura. Por que eu estou dando o exemplo da sirene? Porque as nossas cidades, até de uma forma sonora, vão gerando isso, né? A gente vai vivendo com essa coisa, bate sirene, você fica meio que... Eu acabei de me descrever, a sirene tocou e fui lá ver o que era, né? Desperta a curiosidade, a gente vai olhar. A gente está exposto a isso. Se você começar a prestar atenção, né, o quanto você se expõe a isso e o quanto você voluntariamente bebe a cultura do medo, até nas mensagens de paz. Então alguém vem e diz, olha, a paz é necessária, meu amigo, porque é preciso que nós amemos uns aos outros, o mundo já está muito difícil, porque é preciso que tenhamos paz, porque as pessoas estão matando umas às outras, o amor está se esfriando, e aí vai, fazendo sempre o contrapeso, a paz e a dor. É preciso estar em paz porque o mundo é cheio de mal, as pessoas são más e tudo é ruim. É claro que isso gera um desconforto, e a minha opção pela paz acaba sendo mais até uma fuga do que uma opção. Mas, no entanto, a nossa alma, seja você ocidental, oriental, jovem, adulto, velho, homem, mulher, não importa. A sua religião, não importa se você é ateu, agnóstico, se você é filósofo ou se você é analfabeto, não importa. A nossa alma sempre se inclina para a necessidade de estar em paz. Essa é uma sede mais básica de cada humano, a criancinha que chora com os braços esticados no berço no meio da noite. Talvez esteja chorando por conta de uma dor aqui ou ali, por conta de um desconforto, mas o choro cessa quando a mãe ou o pai pegam no colo e aquele sentimento de acolhimento, de abraço, lhe redimensiona para a paz. O que nós queremos, no fim das contas, mais do que a cura para as nossas dores, para as nossas doenças, para os nossos males, o que nós queremos é descansar na dimensão da paz, porque a vida já se coloca de uma maneira suficientemente agitada, cheia de angústias, de preocupações autoimpostas que nós mesmos retroalimentamos, e isso vai nos deslocando, fazendo com que a gente olhe para isso que é uma sede tão natural, né? Como o gato, o Charlie, que nós temos aqui em casa. O Charlie fica o dia inteiro dormindo. Aí ele se levanta num determinado momento do dia, lambe a pata, passa a pata na bochecha, dá uma bocejada, anda um pouquinho, aí encontra outro canto e dorme. Um gato
quer paz. Aí explode um para-choque, aquele escapamento, né, de moto lá fora, um fogo, ou qualquer barulho diferente, e o Charlie já levanta. Atento, ontem teve uma pequena colisão aqui na frente, e o Charlie, pá, o barulho já levanta. Atrapalhou a paz, ele quer paz, depois passa, ele vai lá e descansa de novo. Eu estou dando o exemplo do Charlie, mas que é de todos nós queremos paz. A nossa alma se inclina para tudo aquilo que nos oferece alguma dimensão da paz. Agora o problema é que nós não sabemos direito o que é isso. Nós vinculamos paz às ofertas, aos desenhos, aos estereótipos, à estética, aos bens, ao lado de fora, a viagem, as férias, enfim. Há uma série de situações que na realidade não são constituídas de paz. Podem nos dar alegrias, mas alegria é uma coisa, paz, felicidade é outra. Felicidade tem a ver com estado de espírito em paz. Alegria tem a ver com movimentos da alma, de euforia, conectados a eventos específicos, o que também é bom. Claro, uma vida sem alegrias se tornaria completamente debilitada e deprimida na sua infindável tristeza. É preciso que nós tenhamos, assim como as pontuações de tristeza, as pontuações de alegria são absolutamente necessárias, mas isso não tem a ver com felicidade. Afinal de contas, o que é felicidade? Em primeiro lugar, a felicidade tem a ver com entendimento. E presta atenção nisso, que isso é importante. A felicidade tem a ver com o entendimento de que você, independente de quem seja, do que tem optado para a sua vida, do momento em que está vivendo, das suas escolhas, da sua opção sexual, da sua opção religiosa, da sua aparência, não importa. O fato é que você tem vivido agora quem você é e quem você deve ser. A aceitação de quem eu sou e de quem eu devo ser é o primeiro passo para que eu me redimensione para a instância da paz. Eu preciso me enxergar e me aceitar. Ainda que naquele primeiro momento, talvez por conta de uma questão de saúde, eu não sei, você pode não ficar satisfeito com o seu momento e você sente que é necessário mudar algumas coisas. Eu entendo. E isso faz parte. A nossa vida nunca é fixa, tudo é cíclico e tudo tem o seu tempo de mudar e o seu tempo de alterar. Mas que essa mudança parta não da angústia de que está tudo errado, mas da certeza de que eu estou em paz, de que eu estou neste momento vivendo o que eu tinha que viver, e que daqui para frente, já que isso já não é mais o meu ideal, já não se conecta mais com a minha alma, eu vou construir uma realidade diferente em paz. Até numa questão estética, aquele que está acima do peso, por exemplo, e quer emagrecer não consegue, enquanto coloca angústia nessa tentativa. Vai ficar sem comer durante um tempo, vai perder o peso que precisa durante um tempo, mas depois vai voltar. Se o regime não for decorrência de uma reeducação que vai retirar a ansiedade da alimentação, por exemplo, e te vincular à paz, eu como agora porque eu preciso, eu como até porque eu gosto, mas eu não vou comer tanto assim, mas não porque eu estou louco para perder 10, 15, 20 quilos, eu preciso, eu vou naquela angústia, porque isso tem duração instantânea, tem prazo de validade. Eu preciso partir sempre da dimensão da paz. Então, em primeiro lugar, eu não sei quem é você, o momento que você está vivendo, a situação que você está vivendo, mas pacifique-se com isso. Ser feliz tem a ver com ser quem é e quem você pode ser agora. E se neste momento, por conta de uma série de limites, seja autoimposto, seja, enfim, decorrência de situações que você não tem controle, eu não sei, mas se você está vendo uma situação limite, você tem feito o que dá, não é? Você tem experimentado ou tentado o que dá para fazer até agora, então pacifique-se com isso. A gente precisa retirar essa carga de cobrança que o sistema nos impõe, dizendo: você tem que ser magra, mulher, você tem que ser magra, bonitona, cara, você tem que ser forte, você tem que ser rico, em determinada idade você precisa ter a sua casa própria, o teu carro, o teu não sei o que. Essas cargas, essa responsabilidade que vão impondo sobre a gente, e as mulheres, talvez mais até de uns tempos para cá, porque além dessa questão estética, também tem a responsabilidade e o peso do trabalho, da formação, do cuidado de casa, tantas vezes a necessidade de conciliar tudo isso. E obviamente que isso vai gerando pesos horríveis. Então, olha, pacifique-se, você tem feito o que dá? Tem. Então, aquiete-se com isso.
Acalme-se com isso, não quero saber se tem um monte de gente cobrando. Família, como um querido amigo meu, que está até em silêncio nos últimos tempos por uma questão pessoal dele, que me dizia, minha família, as pessoas me cobram, meu pai me disse que só vai ficar feliz o dia que eu prestar um concurso público, mas isso não tem a ver com o que minha alma quer, com o que eu quero fazer, com o que eu sou. E ele está vivendo uma fase de recolocações, nem sei se está ouvindo, se estiver, um abraço, ele sabe quem é. É preciso, às vezes, esse momento de silêncio, de quietude, de entendimento, né, das pressões à nossa volta, para que a gente se pacifique. Então, felicidade, em primeiro lugar, tem a ver com me pacificar comigo, com o que eu sou, com quem posso ser, com quem estou sendo. E olha, retire da sua autopercepção toda e qualquer carga de culpa, de acusação, de apontamento de quem quer que seja, dizendo: você desagrada a Deus, você desonra a família, você é ovelha negra, você é isso. Diz, olha, as pessoas estão falando delas. Quando alguém vem e te aponta e fala: você está errado por isso, por aquilo, e faz isso com negatividade, faz isso sem compaixão, e faz isso sem vínculo, e faz só como acusação, está falando dele ou dela. Você desagrada a Deus, é o medo dele ou dela de fazer isso, não é você. Você é a vergonha, não. É a necessidade dele ou dela de preservar uma aparência, uma reputação que foi arranhada por conta de valores dele ou dela. E, no entanto, para que não encare isso, projeta sobre você sob forma de acusação, dizendo que você é a vergonha. Mas não é. Então é preciso que a gente se pacifique com a gente. Você pode estar vivendo uma fase difícil, de repente você não é quem você gostaria de ser, está vivendo um momento turbulento, seja na área que for, pacifique-se. É o que dá para ser agora? Então pacifique-se com isso. O que importa é que daqui para frente a gente pode construir um caminho diferente, uma realidade diferente que parta não da acusação de que você é uma ovelha negra, você está envergonhando a família, você está ofendendo Deus, como se alguém tivesse esse poder, ou você é isso, aquilo, você... Bom, não é isso. Eu vou me pacificar comigo e aí eu vou modificar o que eu preciso, o que eu sinto que realmente merece essa atenção, ou não. Às vezes o que as pessoas chamam de vergonha, de errado, de injusto, de heresia, ou do que quer que seja, não é. As pessoas se sentem atacadas, agredidas, e aí acusam, dão nomes para isso, mas nem sempre é. Então, seja ou não seja, se for um problema ou se não for um problema, não importa, você está fazendo o que dá, você está tentando. Eu sei que às vezes você vai e às vezes você volta, às vezes você consegue e às vezes a sensação é que você deixou tudo que você conseguiu de lado. Eu sei, isso é normal, isso acontece com todo mundo, não é só contigo não. Não compre essa ideia de que há seres melhores que outros, iluminados, perfeitos. É por isso que eu me incomodo tanto. E aí você que me acompanha, talvez ache até engraçado, né? Porque eu repito isso com tanta frequência, mas é porque realmente eu acho que esse é um mal, né? Com essas caras assim que aparecem como os grandes mestres iluminados e tudo mais. Sabe por que eu acho isso ruim? Entre outras razões, porque isso vai criando na mente das pessoas, no inconsciente coletivo, uma referência utópica. O cara olha aquele fulano de tal, com roupa de santo, com jeito de santo, com vozinha calma, com não sei o quê, e aquele cara não é o que aparenta, ele é humano. Então as pessoas vão ver isso, só vão ver o lado santo do fulano e vão se sentir impotentes diante daquele que parece ser melhor. É importante ter uma referência, mas que seja uma referência humana e não uma referência utópica. Ontem eu vi um pedaço de uma entrevista com o Padre Marcelo. O Padre Marcelo me chama a atenção, entre outras razões. Eu me lembro que no auge dele, logo quando ele apareceu, eu entrevistei ele quando eu trabalhava na rádio Transamérica, em São Paulo, isso, fim dos anos 90. E eu me lembro que o Padre Marcelo chegou lá na rádio e, olha, eu já tinha entrevistado um monte de gente conhecida, artistas internacionais e tal, mas eu nunca tinha visto tanto rebuliço como naquele dia. Gente na porta da rádio, parecia que elas iam derrubar um muro, senhoras, crianças, adolescentes. E o que me chamava a atenção é que as pessoas que iam lá na rádio, e funcionários da rádio inclusive, enchiam aquelas garrafas PET de refrigerante com água e levavam para ele tocar na garrafa.
Eu imaginei que aquilo fosse uma bênção, alguma coisa assim, um fetiche, né? Um homem, o Padre Marcelo é um homem como eu, você e todos nós. O fato dele tocar naquela água traria alguma coisa especial, mas enfim. E eu me lembro que depois que houve a entrevista, houve aquele rebuliço e tal, e ele estava ainda no estúdio, as pessoas em volta dele, eu me lembro que eu sentei uma hora do lado, quando a coisa se acalmou um pouco, e curioso, perguntei para ele, vem cá, como é que você se sente com isso fora do ar já, né? Com tudo isso te incomoda, não? Isso à tua volta, como é que... Porque de alguma maneira eu sentia que, obviamente que eu não vou entrar no mérito, eu não conheço o coração, a alma dele, as pessoas, eu tenho alguns amigos em comum que falam muito bem dele, das intenções dele, que realmente é um cara diferenciado e tal, então até por isso me chama a atenção. E ele dizia, eu falei, isso não te incomoda? Ele me deu uma resposta genérica que não tinha muito a ver com o que eu tinha perguntado, eu deixei para lá, enfim. Mas eu fui acompanhando depois toda essa away em volta dele, e fui percebendo um cara murchando, o cara ficando triste, né? O cara visivelmente triste. Depois eu fui para Brasília, isso já anos depois, e lá era um grupo de 4 rádios, incluindo a Rádio Globo. E a Rádio Globo retransmitia o programa do Padre Marcelo. Se não me engano, até tem ainda, não sei. E eu, por conta de estar lá, tal, ouvia alguns trechos do programa e não conseguia identificar nada de consistente naquilo que ele falava. Eram frases de efeito, vem aqui, sente no colinho de Jesus, tal. Bom, tudo bem, né? Faz bem para algumas pessoas e também não é um mérito do que eu quero refletir contigo. Mas eu estou dizendo isso porque recentemente eu vi que ele tinha passado por problemas de saúde, depressão, a aparência dele se modificou bastante, magro, e ele dava entrevista, eu vi, uma pessoa me mandou o link, entrevistado inclusive por um amigo meu também, que trabalhou comigo, e o Padre Marcelo dizia, entre outras coisas, e na tentativa de dizer que está bem, que está com saúde, que está tudo certinho, mas ele falava, eu carrego um fardo muito pesado, e aquilo me chamou a atenção, né? O que é esse fardo muito pesado que ele diz que carrega, e eu acredito. E aí eu tentei imaginar um cara que me parece ser, pelas referências que eu tenho, e obviamente que não cabe a mim julgar isso ou não, mas me parece ser um cara sincero, honesto, sensível, aberto, enfim, mas que está simbolizando uma instituição que tem suas virtudes e seus defeitos, que tem suas falhas e que tem suas, enfim, e que está carregando aquilo, né? Trazendo pessoas para determinada instituição e carregando o peso de ser e de preservar a imagem de um ser perfeito, né? Eu fiquei até tocado pelo fato dele ter passado por uma depressão. Eu acho extremamente significativo expor a humanidade e dizer, olha, realmente, eu tive um momento onde ele falou na entrevista que a minha vida sonou uma escuridão e eu me senti completamente vazio, perdido. Que bom que o padre se abriu para ser humano, e eu continuo respeitando ele também por conta disso, pelo fato de ter exposto a sua humanidade, ainda que eu não pense exatamente como ele. Mas o que eu estou dizendo aqui, no dilaceramento de alma que a gente está vendo, que acontece com o ser humano, como por exemplo, né, o padre, que é um cara sensível, aberto, honesto e tal, mas que se expõe ao fetiche do outro, à projeção do outro. Eu te descrevi essa cena lá na rádio, lá há anos, mas que certamente se repetiu e se repete cotidianamente na vida de um cara que só quer ser um padre, né? E aí vem um monte de gente, e aí vem toda aquela expectativa que sutilmente vai fazendo com que o cara tente preservar essa imagem. E a explicação pode ser a melhor possível. Ele pode dizer, olha, eu faço isso porque eu me torno, como diz o Exupéry, eternamente responsável por aquilo que cativo. Quando na realidade não é, isso é um engano. Isso vai me matando. Eu conheço gente assim, que tenta, ainda que seja a duras penas, preservar uma projeção coletiva de que aquele ser é um ser diferenciado, porque a pessoa acha que isso vai alimentar a espiritualidade das pessoas, quando na realidade não é. Não é. Eu sei que tem muita gente, por exemplo, que me ouve, que está aqui, que gosta de mim, mas eu não tenho nenhum pudor em expor alguma fragilidade minha aqui para você. Ou não se surpreenda, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, não se surpreenda se amanhã, se depois eu entrar no ar aqui e falar assim, ó, não quero mais, tá, tchau, cansei, vou embora. Pode acontecer.
Não espere nada diferente de mim. Né? Não espere infalibilidade de mim, não espere perfeição de mim, porque eu não sou. Eu estou crescendo, por isso que eu escrevo cresçamos juntos, caminhamos juntos, porque é essa a ideia, que nós cresçamos e caminhamos juntos, porque somos todos humanos. Então, voltando para a nossa história da felicidade, a percepção disso, de que somos humanos e de que não há seres melhores ou piores, e que cada um vive o seu processo, mas o processo será mais simples de viver se eu não projetar sobre eles a expectativa alheia ou a minha própria de que eu sou aquilo que eu não sou. O Padre Marcelo, eu, você e qualquer um de nós somos gente. É só isso. Temporariamente a gente rotula esse de padre, esse de pastor, esse de mestre, esse de guru, esse de advogado, esse de bancário, essa de dona de casa, mas somos gente. O resto é bobeira, o resto é rótulo. E as pessoas, gente, seres humanos, estão expostos aos mesmos processos. E a mesma necessidade de ser feliz, de estar em paz. Pacifiquemo-nos com isso, conscientes de que, pelo menos por enquanto, somos quem podemos ser. E que isso seja suficiente para esse primeiro passo em direção à dimensão da paz. A nossa conversa sobre isso continua em instantes, no Mensagens que Chegam pela Manhã. Um dia me disseram sonhos que podemos ter. Somos quem podemos ser e que isso seja combustível para que sejamos em paz, que isso seja o primeiro passo, o primeiro movimento para que finalmente nossa alma descanse na dimensão da paz. Descanso, o descanso da dimensão da paz. O que constrói essa dimensão? Ela é composta do quê? Bom, em primeiro lugar, é importante que você saiba o seguinte. Eu estava lendo agora algumas opiniões, alguns comentários aqui no Facebook em relação até ao texto que daqui a pouco eu vou ler, que fala um pouco sobre isso. Foi publicado de manhã no Facebook, no flaviosiqueira.com. E a Renata diz o seguinte, e eu achei legal esse comentário dela, que fala assim: não dá uma leveza da alma e até no corpo saber que nada está no controle e que receberemos bem o que vier? Ela responde a Ivone, que também fez um comentário, então deixa eu ler o da Ivone também. A Ivone diz o seguinte: cresci acreditando que a felicidade vinha de coisas externas e que o meu parceiro ou pessoas à minha volta tinham a obrigação de me fazer feliz. Depois de muita busca e estudos na espiritualidade, eu fui compreendendo que ninguém é responsável por ela. Tudo depende de mim. Quando enxerguei esse fato, isso é, que eu sou responsável por minha felicidade, tudo mudou. Porém, não me fechei, nem fiquei dando bandeira. Apenas minhas atitudes, palavras, ações começaram a ser um reflexo daquilo que eu acredito e na interação com as pessoas como que refletem o seu brilho. E aí a Renata diz: é verdade, não é bom saber que as coisas não estão exatamente sob controle. Essa tentativa de manter, por isso que o comentário da Renata também me chamou a atenção. A gente tem uma ilusão de que nós podemos tentar manter a vida inteira sob controle. Isso é uma ilusão, que pode gerar em alguns desconforto, né? E em outros, como a Renata, paz. Mas você não tem controle. Desculpa, mas não. A gente, quando fala assim, a felicidade depende de mim, é verdade, a Ivone tem toda a razão. A gente não tem que ficar projetando nos outros. Eu tenho aquele texto, aquela frase que já foi replicada tantas vezes, sobre não sobrecarregue ninguém com a expectativa de fazer feliz. Né? Isso é cruel, isso faz mal e de fato isso não deve acontecer. Mas quando a gente fala sobre a felicidade ser uma responsabilidade tua, não entenda que aí vai anexado a essa frase um peso, uma responsabilidade absurda de que você tem que fazer tudo certo a partir de agora. Olha, presta atenção nisso, que isso é importante. Isso pode lhe redimensionar uma série de valores e de escolhas tuas. Então presta atenção nisso aqui. Você, assim como eu, só enxerga um pedacinho da história toda. Muita gente chegou agora nos últimos minutos do programa e não ouviu a reflexão inicial que eu fiz em relação ao assunto, por isso eu quero retomar só um pequeno trecho da reflexão inicial que tem a ver com isso, que dizia o seguinte: tudo na vida interfere em tudo. Tudo, tudo, tudo. Você não tem nenhuma noção do nível de interferência que você, pelo fato de estar aqui agora, acaba tendo na vida de pessoas que você não conhece e jamais saberá. Cada movimento, cada escolha, cada passo, cada atitude, cada pensamento, tudo interfere em tudo.
tudo. É um provérbio chinês, não é? Que fala sobre uma borboleta que bate asa num lugar do oceano, pode gerar, a partir do bater das asas, um tsunami em outro lugar, porque o deslocamento de ar ali daquela asinha da borboleta vai gerar um outro, que vai somar um vento, que vai gerar outra coisa. É assim para tudo. Você saiu com seu carro para trabalhar e você ocupa um espaço na rua que seria ocupado por outro carro. No entanto, está sendo ocupado por você. No entanto, aquele outro carro tem alguns segundos de distância de você, e isso vai implicar num horário diferente que ele chegaria se não fosse você ali. E isso vai desencadear uma série de outros acontecimentos. Aquele filme Efeito Borboleta fala muito bem sobre isso, né? O cara tentando voltar no tempo para salvar a namorada, e cada pequena modificação de algo que antes tinha dado errado desencadeia acontecimentos até piores. Porque é assim. Então, eu estou dizendo isso primeiro para te tranquilizar. Você não tem controle. Ainda que você ache que tem e que você tente ter, o seu controle é absolutamente limitado. Você só pode interferir num ponto. E aí entra a tua responsabilidade de ser feliz, o que cabe a você nesse processo de felicidade. É se esvaziar, se desintoxicar, se libertar, liberar espaço no hardware da sua mente, liberar espaço, tirar sujeira. Quando um computador está lotado, está cheio de programas, está cheio de softwares pesados, desnecessários, spywares ali abertos e tudo mais, isso vai gerando um computador lento, uma máquina lenta, uma máquina que não consegue processar as coisas. A vida está aí para que nós possamos processá-la, entendê-la, interagir com ela. Porque se todos aqui estamos para sermos felizes, e se há esse anseio dentro da gente, então isso tem que ter algum ponto de contato e de conexão com o fato de estarmos vivos. A vida fala sobre isso. Não fosse assim, não seria o anseio milenar. É claro que esse anseio vai se modificando nos contornos. Talvez de uns tempos para cá ele tem muito mais a ver com superficialidades, com tecnologias, do que era há 50, a 100 anos. Antigamente, talvez um cenário bonito, um passeio na praia, uma caminhada na rua de mãos dadas, uma música, fosse suficiente para que as pessoas se sentissem alegres. Hoje em dia isso não basta para a maioria das pessoas, que quer muito mais, que quer muito mais. Essa expectativa foi sendo injetada na gente. Mas o fato é que tanto numa época como em outra, a necessidade, o anseio de felicidade está presente no ser humano. Então, se a gente encontra esse ponto de contato em todos os seres humanos, de culturas diferentes, e épocas diferentes, e povos diferentes, é porque a vida fala sobre isso, é porque nós estamos aqui para isso, e nós podemos perceber esses significados na vida. Mas, a exemplo do computador cheio, nós também estamos assim. Então, eu falava sobre a necessidade da gente se esvaziar. E o que tem a ver com... o que é esvaziar? Também não é aderir a estereótipos dizendo eu tenho a minha mente livre. Bom, tudo bem, você pode seguir o teu ritual, fazer o teu mantra, nenhum mal, nenhuma contraindicação, não. Mas não é isso. Você entende o que eu estou dizendo, não? É o que eu falo sobre a meditação, sobre a oração, enfim. Não é isso, não é o que a gente pensa que é. Meditação, as pessoas me perguntam: como é a tua técnica de meditação? Ontem mesmo eu falava sobre isso com alguém. Como é que é a tua técnica de meditação? Eu dizia: olha, eu respeito todas, mas a minha é na vida. Eu sinceramente, eu não tenho um momento de parar e ficar... não. A minha meditação é no dia a dia. Ontem mesmo eu precisei dar um tempo para meditar. O que eu fiz? Eu saí de casa e fui sem compromisso, sem horário, fui caminhar no fim de tarde aqui nas ruas arborizadas de Porto Alegre. E fui perceber as pessoas, fui ver o que estava acontecendo na vida. Isso para mim é maravilhoso. Aliás, foi aí que me veio a vontade de falar sobre felicidade hoje. Mas os processos que vão nos levando de volta para casa estão expostos na vida, mas a gente não vê, porque nós estamos entupidos, intoxicados. Nosso computador, nosso hardware está cheio de programas completamente obsoletos, pesados e desnecessários. E o que vai gerando esses travamentos de hardware, de mente, nos intoxicando? O medo é um deles. Como há pouco eu dizia,
O medo gera pânico. Aliás, o medo vai gerando na gente movimentos que nós conscientemente não faríamos. Vai criando em nós pseudo-necessidades que essencialmente nós não temos. E a gente vai acreditando, legitimados pela maioria que pensa igual, legitimados pela nossa cultura que fala sempre a mesma coisa, legitimados por uma série de apontamentos que parece que vão na mesma direção, mas todos fora de que só dá para ser assim. De que não tem outro jeito, de que a vida precisa ser assim, até quando você se desconecta desse processo. Limpa esse software, tira ele, desinstala esse software. E aí você já tem mais espaço de arejamento, de percepção, de sensibilidade, de capacidade de conectar todos os movimentos da vida e entender que você faz parte de tudo. Ontem eu saí, e muitas vezes eu saio para refletir, às vezes eu estou com um pensamento, um tema, e eu preciso desdobrar isso, e eu vou caminhar para pensar sobre isso. Mas ontem eu me lembro que eu já estava saindo do prédio pensando assim, agora eu não quero pensar, eu só quero prestar atenção, só quero olhar, só quero observar, eu quero ser parte de tudo. E aí eu era parte da árvore que cruzava no meu caminho, eu era parte da formiguinha carregando a planta, as folhazinhas, né, um pedacinho de folha. Eu era parte de um pássaro lindo que pousou sobre o telhado de uma casa com pedaços de galhos, provavelmente para fazer um ninho, e ele ficou um tempo ali, eu fiquei um tempo olhando. Eu era parte dele, eu era parte das pessoas que passavam por mim, tudo isso me compunha. O cara apressado e angustiado, com fone no ouvido, suado, que cruzou no meu caminho, também tem um pouco de mim, eu estou levando um pouco dele, as nossas histórias se cruzaram naquele ponto. A menina que estava atravessando a rua do meu lado, apressada, segurando umas pastas para ir à faculdade, também tinha um pouquinho de mim, eu também tinha um pouco dela, assim como o senhor que parou do meu lado no farol que ainda estava vermelho, umas pessoas passaram apressadas, ele virou para mim e falou, melhor esperar. Eu falei a verdade. E ele puxou um papinho ali, ele também tinha parte de mim, e eu também tinha parte dele. E aí você se sente parte do todo, eu não preciso mais provar nada a ninguém, eu não preciso ser o que eu não sou, eu não preciso aparentar nada, eu não preciso ter nada que me legitime, porque caramba, eu faço parte disso aqui, ó, que a gente chama de vida, de planeta Terra. Você faz parte de mim, nós estamos aqui porque estamos vinculados. Você não estaria aqui por outra razão, e eu não estaria aqui sem olhar para você, olhando para uma janela, ou para um microfone, ou para uma tela de computador, se eu não tivesse absoluta certeza de que tem do outro lado humanos como eu. E você não entenderia o que eu estou falando, e o que eu estou falando não teria o menor significado para você se você não estivesse vinculado ao que eu digo. E eu não estaria dizendo se isso não estivesse vinculado ao que eu vivo, à minha verdade, ao meu olhar, às minhas percepções, que chegando até você, ganharão contornos novos, produzirão outras reflexões, outros entendimentos, outros insights maiores, mais profundos talvez. Porque também tem a ver contigo, e uma coisa vai se conectando à outra. Quanto mais real e quanto mais presente, quanto mais perceptível isso fica pra gente, menos os estereótipos, menos o para fora, né, vai tendo importância. Isso não quer dizer que você vai deixar de valorizar o teu trabalho, não vai deixar de valorizar, enfim, as coisas que você valoriza, mas a partir de outra perspectiva. Então, em primeiro lugar, entenda, você não tem poder para criar um ambiente de alegrias como você imagina. Eu já falei sobre a diferença de alegrias e felicidade. Alegrias são pontuais, vinculadas a objetos, a situações, a contextos, a pessoas. Felicidade é um estado de espírito, apesar de. Essa ilusão, isso é uma ilusão, né, que movimenta muita grana, que gera poder para muita gente, poder de manipulação, poder de indução, poder de controle para muita gente, de que você, formiguinha, trabalhando sem causa real, sem significado verdadeiro, apenas seguindo a instintos e ordens de comando em prol de um sistema, seja ele qual for, encontrará a compensação da vida feliz? É ilusória. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez você se espante e não concorde, porque para todas as pessoas que eu dei esse exemplo, a reação foi essa. Mas é só um exemplo, então entenda, né? Tem um filme, a primeira vez que eu vi esse filme, eu achei esse filme muito bonito, e o filme realmente é muito bonito, a atuação do Will Smith é ótima. A Procura da Felicidade, é esse o nome? Eu acho que é Em Busca da Felicidade ou A Procura da Felicidade, algo assim. E ele conta a história real de um homem que passou por uma série de dificuldades financeiras. Ele tentou vender
era uma máquina, eu não lembro que máquina que era. Ele comprava as máquinas, a mulher dele extremamente impaciente, enchendo ele de peso, e aquelas máquinas não vendiam, e o cara perdeu um monte de dinheiro, e o cara se separou, e o cara não tinha mais nada, ele foi morar na rua com o filho. Você imagina que situação, um filho pequeno de 5, 6 anos. A cena mais tocante, na minha opinião, é quando eles não têm onde dormir, eles tentam dormir numa rodoviária, mas não dá, e eles vão dormir num banheiro. E ele tranca aquele banheiro, põe um papelão no chão para o filho se deitar, tenta poupar o filho da consciência daquele momento. Alguém começa a bater na porta do banheiro e aquele homem começa a chorar, enfim, até quando ele se restabelece e arruma o seu trabalho e vai trabalhar na bolsa, enfim. É bonita a história. Mas, sutilmente, eu depois revendo aquele filme, eu até tenho o DVD desse filme, me passa uma mensagem de felicidade, de compensação, vinculada a isso, ao trabalho, à grana. Eu consegui, cheguei lá, né? Eu cheguei lá, eu fui recompensado pelo sistema. Eu estudei, eu me preparei, eu fui ao trabalho, e agora eu ganho dinheiro. E aí mostrava depois as cenas da pessoa que inspirou o personagem, com carrão, tal, vivendo bem. Bom, nada contra, não há problema algum nisso. Mas implicitamente, e obviamente eu acho que nem foi a intenção de quem fez o filme, que queria só passar uma mensagem positiva, e claro que há muita coisa positiva e boa ali, mas implicitamente passa na gente uma cultura, uma ideia de que nós seremos recompensados. Então, desde o sistema que nos recompensará se fizermos tudo certo, você pode ser rico, você chegará lá, você terá sua casa própria, você terá seu carrão. Isso é uma cenoura para o coelho correr sempre, né? Na expectativa dessa recompensa, desse reconhecimento, a gente perde todo o resto. Isso acontece o tempo todo. Ou a expectativa de que um dia Deus te recompensará, você irá para o céu, você terá uma vida feliz. Então hoje pague todos os seus pecados e o seu karma e o que quer que seja, e vá vivendo isso, e vá servindo a igreja, o pastor, o padre, as regras, a doutrina, a catequese, vai pagando as penitências, vai fazendo isso, porque será recompensado. Eu estou falando de uma forma mais básica, culturalmente falando, mas as mais sofisticadas, né? Siga aqui o nosso resort de meditação, e aí todos os rituais, todos os processos, vire para não sei para onde, olhe para aqui, pense naquilo, faça isso, siga o mantra, faça isso, porque a recompensa como paz, como elevação espiritual, como iluminação virá. Então a gente sempre está barganhando, a nossa vida vira uma barganha. Quando eu tenho a dimensão de que o meu controle não está nisso, mas está somente naquilo que eu estou me tornando, eu só tenho condições de, ao invés de ficar tentando movimentar a vida toda para me agradar, me movimentar interiormente para projetar significado nos movimentos naturais da vida. Pode parecer sutil, mas essa alternância de olhar produz em mim algo que eu chamo de felicidade. Há mais para a gente falar sobre isso, mas antes eu vou tocar uma música que também fala sobre isso. E a gente retoma na sequência aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã, ao vivo, de manhã, e as reprises todos os dias, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Hoje, quarta-feira, a reprise que você ouve às 3 da tarde é o programa de ontem, né? E assim sucessivamente. Portanto, se você não pôde ouvir o que nós falamos ontem sobre encarar a si mesmo, eis o desafio, tem a chance de ouvir o programa hoje a partir das 3 da tarde na reprise aqui na webradiovagalume.com. Hoje o nosso papo é sobre felicidade e já fizemos uma viagem até aqui desde o começo do programa, né? E eu estava pensando agora, enquanto a música tocava, tomara que isso não esteja ficando difícil para você, nem complicado, nem distante para você e nem muito teórico, porque teorias não levam à felicidade. Grandes viagens intelectuais, apesar de prazerosas para alguns, isso não gera felicidade. As construções mentais que nós podemos fazer também não. A felicidade não se atinge por um conhecimento filosófico ou teórico em relação ao significado de ser feliz. Apesar de ser bom, né, a gente falar sobre isso,
Mas o que eu quero aqui hoje, o meu anseio nesse programa, o meu objetivo aqui hoje é simplificar isso para você, desconectar isso, todos os cabos que não levam à felicidade, muito pelo contrário, vão gerando peso, vão gerando descompensação, desbalanceamento interior e faz com que a gente se torne cada vez mais sedentos e, consequentemente, mais expostos e vulneráveis a todas as propostas de felicidade que não são verdadeiras, que se conectam a objetos, a situações, a contextos específicos, quando na realidade não pode ser assim. Eu falava sobre a necessidade de que nós nos aceitemos antes de tudo. Aceitar a si mesmo não quer dizer reconhecer-se como perfeito. Não quer dizer olhar para si mesmo, para sua vida, para sua aparência, para suas escolhas e dizer está tudo ideal. Até porque ideal ninguém é. Uns mais, outros menos, uns acertam mais, outros menos, uns erram mais, outros menos, mas isso não modifica. Você lembra aquela história que eu falo sempre aqui em relação à sabedoria, mas que vale em relação a erros e acertos também? Numa escala infinita, mas a título de raciocínio eu coloco um teto de 1 milhão. Numa escala de 0 a 1 milhão, eu posso acertar 0,7 e você 0,5 e o outro 0,4. Não, mas o outro acerta muito mais, ele acerta 12 na escala de 0 a 1 milhão. Bom, 12, 0,7 não muda muito. Todos nós erramos, todos nós, mas todos nós acertamos também. E o que é erro e o que é acerto, se não tentativas? São tentativas, portanto, chamar de erro ou de acerto também é relativo. De bom ou de mal também é relativo. É a nossa cultura moralista, religiosa, que aponta para isso e diz erro, é acerto. Bom, eu sei, às vezes, e comigo pelo menos é assim, eu não sei se é assim contigo, talvez seja. A maioria dos erros que eu já cometi na minha vida eu só percebi depois. Em nenhum momento eu falei, eu vou errar, eu quero errar. Bom, mas depois eu percebi que não foi a atitude acertada, eu poderia ter feito de outro jeito, poderia não ter feito, ou deveria ter feito, enfim. É depois que você olha e fala, bom, não é bem assim. E aí eu me corrijo, então a gente está tentando. Então apontar esse de erro e de acerto também é relativo, também é perigoso, também é peso, muitas vezes. Então olha, em primeiro lugar, em primeiro momento, e o maior de todos, aceite-se. Por mais que você aparentemente esteja errado na maioria, na opinião da maioria, na visão da maioria, isso é bobeira. A maioria fala de si mesma, a maioria está preocupada com ela mesma. Isso é outra coisa bastante evidente para mim. Eu, por exemplo, tenho um querido amigo que tem um trabalho muito legal, muito honesto. Eu o conheço pessoalmente há algum tempo, já aprendi muito com ele, cresci muito com esse meu amigo, me ensinou muitas coisas, e eu percebo que esse meu amigo está passando por algumas dificuldades em relação ao trabalho dele, financeiras especificamente falando. Me parece que, pelo que eu pude acompanhar, que um grupo que ele se reúne não se reunirá mais. Eles se reuniam num lugar específico e parece que não poderão mais por uma questão financeira e estão vendo o que vão fazer. E eu estava ontem pensando nesse meu amigo e pensando nessas dificuldades e depois eu me lembrei, mas ele sabe, eu sei disso, ele também deve saber, que as pessoas estão interessadas nelas. Que ainda que ele esteja ali tentando fazer um negócio para as pessoas, para promover consciência, e ele tem um trabalho específico para um público, uma corrente de pessoas que vivem em determinados contextos, ainda que ele esteja tentando tirar essas pessoas dessa dimensão tão pequena, e esteja fazendo isso bem, com verdade, com coragem, enfim, ele sabe que as pessoas estão pensando nelas e estão preocupadas com elas. Isso não pode ser motivo de mágoa. Isso não pode ser motivo de dor, isso não pode ser motivo de auto-vitimização, como eu sei que não é com ele. Ainda que seja difícil, porque de repente ele tem ali um movimento, ele tem ali um negócio que envolve muita gente, que é bom, mas que no entanto parece que vai se encurtando, que vai se relativizando, que vai terminando aqui ou ali, por conta da falta de consciência, de envolvimento daqueles que por alguma razão são beneficiados por aquilo, mas se negam a se envolverem, a ajudá-lo como ele precisa. Eu estou falando de uma questão pontual, de algo específico que tem a ver com um amigo meu, que ontem eu estava pensando nisso, mas que demonstra um pouquinho de como as pessoas estão pensando nelas, sempre.
ou na grande parte das vezes. Essa é uma das razões, e eu concluí a minha reflexão em relação a esse meu amigo ontem, pelo qual eu me mantenho financiador do meu trabalho. O meu limite é até onde eu posso financiar, até onde eu posso fazer. Eu sinceramente, eu não tenho nenhuma inclinação de dar um passo mais alto, de chegar aqui amanhã e falar assim, olha, o que vocês acham de fazer alugar já me falaram isso, por que você não compra um espaço numa rádio aberta, em São Paulo, em algum lugar, para fazer esse programa, que seria tão bom? Porque eu vou precisar de dinheiro. E para eu precisar de dinheiro, eu não tenho para fazer isso. Então eu vou precisar ou de patrocinadores, e vou ter que sair por aí vendendo, coisa que eu não quero, não sei, enfim. E também vou ter restrição, porque eu não vou querer colocar qualquer anúncio ou qualquer coisa, então vai me gerar um problema. Ou eu vou ter que contar com as pessoas e dizer, olha, se vocês quiserem ajudar o meu programa, façam uma doação. E eu não quero também, não quero colocar esse peso sobre ninguém, muito menos depender de ninguém. Eu tenho uma característica desde criança, a minha mãe que me ouve de vez em quando aqui confirma isso, é a independência. Eu sempre fui assim, eu acho bom, é uma coisa que eu queria que meu filho tivesse mais. Independência, né? E eu acho que vale nesses casos para que você não fique dependente e magoado. Pessoas não ajudam. As pessoas estão vivendo os processos delas, os momentos delas. A gente se cruza aqui na história, no tempo, no espaço. A gente caminha juntos por um tempo e depois cada um vai para um lado. É natural que seja assim. E é assim mesmo. A gente não tem que se magoar, se amargurar por conta disso. Assim como você não tem que se amargurar pelo fato de que as pessoas estão pensando nelas. Eu não estou dizendo que isso é bom. Seria melhor que não fosse assim. Seria melhor que nós tivéssemos a consciência mais ampla e disponível para ser amor para quem precisar, como pudermos e como der, enfim, de acordo com a necessidade de cada um, em cada contexto. Isso é com cada um. Mas infelizmente não é assim. Então, liberte-se disso, que o fato das pessoas estarem o tempo todo pensando nelas e as acusações que tantas vezes elas colocam sobre você é reflexo disso. Que seja uma questão para que elas resolvam. E se você puder ser luz nisso, maravilha. Se não puder, não se incomode com isso, não se torture por isso. Meu marido é indiferente, minha esposa é indiferente, as pessoas são indiferentes, o mundo não me ama porque o mundo é frio. Bom, o mundo é o mundo, as pessoas são as pessoas. Mas e você? O que você está construindo dentro de você apesar disso? Aí é tua responsabilidade. Nisso você tem ingerência. Não tem sobre as pessoas, não tem sobre o mundo, mas tem sobre você. E o que você é e o que você faz em você, e o que você constrói em você ou desconstrói em você, aí sim haverá interferência nas pessoas, no mundo, na sociedade, nos sistemas, nas mentes e nos corações alheios. Mas olhe para dentro. Então, independente de quem você é e está sendo agora, porque quem você está sendo agora não é necessariamente quem você é. Você sabe disso, né? Sabe, não? Por melhor ou pior que seja, essa imagem que você chama de José, que eu chamo de Flávio, que a outra chama de Maria, enfim, essa figura é quem está sendo neste momento. Você não é isso. Há 10 anos não era, 15 não era, daqui a 10 ou daqui a 20 não será. Você é outra coisa, você é a somatória de tudo isso e um pouco mais. A coisa que habita o corpo. Então não se inquiete com aquilo que você está sendo agora. Esse fragmento de gente nesse ponto que nós chamamos de história, submetido ao tempo e ao espaço. Isso agora, essa imagem, eu não gosto do que eu sou, eu não gosto do que eu me tornei, não gosto da minha aparência, não gosto das minhas... Eu sou horrível. Não. Isso é só um reflexo, isso é só um ponto, isso é só um frame. É só a peça de um quebra-cabeça. Você não está vendo ele inteiro, você está vendo só parte. Isso que você não gosta hoje, se será completado, será modificado, será melhorado e se projetará em significado com aquele que você será, se quiser, se pacificar, se descansar nisso, se aquietar com isso. E entender que felicidade se compõe também com aquilo que nós não gostamos. A felicidade é composta também por momentos que nós aparentemente tentamos evitar, que nós fugimos, mas eles compõem aquilo que na totalidade vai refletir quem de fato você é. Então, ainda que os outros que não veem isso, que não sabem disso, que só estão olhando para aquele retrato, né, e só estão preocupados consigo mesmo, e é assim para a maioria das pessoas, e ainda que seja assim, né, não olhe, não se preocupe, não se importe com isso.
você vai para o inferno, você é horrível. Isso tudo é papo do outro, ninguém sabe. Você vai para o inferno, quem é alguém para dizer que outro vai para o inferno? Quem que é a formiguinha para falar da outra? Então, descansa com isso, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aceite-se. Você é gordo, é magro, é baixo, é alto, é homossexual, é heterossexual, é corintiano, é palmeirense, enfim, é ateu, é cristão, pacifique-se com isso. Diz que você é humano. Você não é todo o resto, você é humano. Então aceite a tua humanidade. E a humanidade inclui dúvidas, inclui medo, inclui insegurança, inclui necessidade de encontrar o caminho e, sobretudo, inclui a necessidade de ser feliz. Então, para que a gente seja feliz, nós, antes de tudo, precisamos aceitar a nossa natureza, que é contraditória, que é ambivalente, que é ambígua, e não tentar nos vestir de estereótipos e rótulos que são impostos por pessoas que também, na intimidade, não conseguem corresponder ao que espera, ao que cobra dos outros. Fique bem em relação a isso, porque o resto é decorrência. A gente começa a enxergar os caminhos da felicidade se impondo na nossa realidade, no nosso cotidiano, naturalmente, todos os dias. E este é o ponto. Os caminhos que partem da nossa pacificação, os caminhos que no cotidiano vão se estabelecendo como chão, para que a gente construa aquilo que nós chamamos de felicidade e finalmente descansemos a nossa alma, descansemos a nossa mente, descansemos a coisa que somos. É sobre esses caminhos que eu vou falar na sequência, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Continue por aqui, a gente volta depois dessa música. O que você vai ser quando você crescer? Legião Urbana, pais e filhos, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Muito obrigado você que está junto comigo aqui, viu? Não esquece não que dia 13 de dezembro, próximo dia 13, eu vou estar em São Paulo em mais um encontro. Então vai ser o último encontro do ano e a possibilidade de estarmos juntos conversando, trocando ideias, fazendo o que a gente faz aqui pela rádio, só que juntos, pessoalmente. Pessoalmente é muito bom, ontem eu estava falando sobre isso. Eu que faço esse trabalho há algum tempo, esse trabalho é um trabalho de quem escreve, né, de quem faz, de quem produz algum conteúdo, é um trabalho solitário. Você está aqui, como agora, por exemplo. Eu sei que tem um monte de gente ouvindo, mas eu estou sozinho aqui nesse espaço, né, falando. E você vai vendo os frutos ali ou aqui, mas nada como se encontrar com as pessoas e receber essa energia também. Então, se você puder, esteja comigo no dia 13, às 10 da manhã, num sábado em São Paulo, nesse que vai ser o último encontro de 2014. No www.lojadoflaviosiqueira.com você tem a possibilidade de se inscrever, de saber como é que vai funcionar e ter mais detalhes de endereço. Vai ser no espaço da Lucila Satian, é onde todos os encontros, com exceção de um, em São Paulo aconteceram, e lá é muito bom. Eu acho que é o espaço. Aliás, o primeiro encontro, aquele que eu fiz junto com a Flávia Melissa, foi lá. Os dois primeiros encontros com a Flávia foi lá. Então é um espaço especial e que já tem tudo a ver com os encontros que acontecem em São Paulo. www.lojadoflaviosiqueira.com, se puder vá, tá bom? Hoje nós estamos falando sobre felicidade e eu falava agora sobre o que decorre, né? Os caminhos que vão em consequência da paz que a gente vai estabelecendo como chão na gente, da aceitação de quem somos, da pacificação com a gente e que naturalmente se estabelece como caminhos, né? Então eu quero partir daqui, da pacificação que eu tenho que ter comigo. Você sabe por quê? Presta atenção aqui. Todo o movimento de inquietude nosso em relação à vida, de insatisfação, de crítica, de tristeza, reflete antes de tudo um movimento interior. Quanto menos pacificado estou comigo, menos em paz estarei com todos. Aquele ser que briga com tudo e com todos, aquele ser que jamais dá bom dia, aquele ser sempre de mau humor, o problema é com ele, não é com os outros. Um parênteses aqui, eu me lembro quando eu fui uma vez trabalhar numa empresa, e aí, quando eu estava chegando na empresa, o dono da empresa me falou assim: olha, você vai, nesse teu trabalho, se relacionar muito com fulano.
E ele provavelmente não te cumprimentará agora quando você for conhecê-lo, porque ele é assim, tá? Ele é um cara. Aí me contou a história do cara, ele trabalha mais de 30 anos aqui na empresa, ele jamais tirou férias. Na hora do almoço ele não sai da salinha dele, porque ele tem medo que as pessoas mexam nas coisas dele. Ele mora com a mãe, apesar dos seus quase 60 anos de idade. Ele é um cara agressivo com todo mundo. Então, aí me preparou pro fulano. Enquanto ele dizia isso, chegou uma outra pessoa e falou: olha, você já falou pra ele sobre o fulano? Aí eu falei: pô, vocês estão me colocando medo do fulano, mas eu vou lá falar com ele. E aí fui falar com o fulano já sabendo dessa história e já também sabendo que ele estava refletindo uma condição dele, que depois com o convívio ficou mais claro para mim da natureza disso. Mas eu me lembro que eu cheguei lá e a primeira coisa que eu fiz foi tratar o fulano como gente, e não como um monstro que me pintaram. E o fulano me recebeu como gente, me cumprimentou, a despeito da expectativa de que não seria assim e tal. E desde então o fulano passou a se relacionar comigo de uma maneira super positiva, super boa, enfim. Passou a virar, não é meu amigo, a gente não sai junto e tal, mas virou um cara querido, enfim. Nunca tive problemas com o fulano e tal. E porque o fulano é gente, e expõe nos outros o teu medo, a tua insatisfação, a sua angústia, a sua não aceitação. E no caso dele tem muito com isso, a não aceitação, como uma série de condições dele que ele não aceita. E se projeta, né, no relacionamento, está presente na gente. Mas não é só o fulano, sou eu, é você. A gente está colocando para fora aquilo que nós não queremos encarar. Então quando você se pacifica contigo mesmo, com o que você é, não com o ideal, serei fisicamente assim, financeiramente assim, intelectualmente assim, e o dia que isso acontecer estarei em paz. Não, esteja em paz com quem você é hoje, com quem dá para ser. Fique em paz, porque da sua paz caminhos de pacificação não é que se estabelecerão como novidades, porque antes não tinham, mas agora você vai passar a ver. Quando a gente se fecha na nossa autopiedade, quando a gente se fecha na nossa autovitimização, nos nossos conflitos, na nossa autodefesa, enfim, a gente deixa de ver. E aí eu passo a ver fora aquilo que me habita. Como eu não quero olhar para dentro e não quero enxergar aquilo que está em mim, constituindo a coisa que eu sou, isso vaza. É como se as coisas estivessem aqui dentro e dissessem: ah, você não quer me ver? Então peraí. E as coisas saem e se rotulam, se grudam nas outras pessoas, nos acontecimentos. Aí você olha para os outros e diz: ah, esse cara eu não gosto, ah, que coisa horrível, ah, que vida péssima. Mas é você, são partes de você que você não quer enxergar, que saem e se pregam na vida. E aí tudo que você consegue ver na vida é aquilo que você não tem coragem de encarar dentro. Você não veria na vida se você encarasse dentro e soubesse que saem de você e não está no outro. Aquele cara que eu não aguento, eu não vou com a cara de fulano, é você, é você. Essa situação que é horrível, é você. Às vezes a gente está num trabalho onde tudo é ruim, difícil, mas aí você olha para os outros colegas que também trabalham onde você trabalha e não encaram coisas desse jeito. Por mais que todo trabalho tenha suas dificuldades, obviamente, né, tem as suas lutas ali, mas por que com você é pior? Por que você encara mais? Porque eu enxergo mais, porque os outros são bobos e não percebem o que eu percebo. Talvez, mas a expertise não se mede pelo seu nível crítico de insatisfação, muito pelo contrário, mas com a sua capacidade de perceber o que está errado e ainda assim permanecer em paz para que você possa agir de transformação daquilo. O esperto não é quem olha tudo e aponta tudo com um espírito crítico. Aliás, eu até aproveito esse comentário para responder uma pergunta que eu recebi hoje de manhã no Facebook da rádio. E como foi no inbox, eu não, como sempre acontece quando é no inbox, eu não revelo o nome da pessoa. Mas a pessoa me perguntava mais ou menos isso. Deixa eu abrir aqui. Ela disse o seguinte: eu te encontrei, não sei como, eu vivo um processo de desconstrução intenso, mas hoje eu me sinto em construção permanente e sinto que tudo estava dentro de mim. Bom, ela fala: fiquei com uma dúvida, como é que eu fico positivo na vida sem criar expectativa, né?
tem a ver com isso. A expectativa de que eu vou mudar o mundo, de que as pessoas me entenderão, de que serei correspondido nas minhas boas intenções. Essa é a expectativa, você está esperando do outro. Mas a expertise, como você fala da desconstrução, de quem enxerga, a decorrência natural daquele que enxerga e se pacifica, não é esperar que os outros reconheçam, que os outros necessariamente mudem porque você quer que mudem, mas que você se pacifique com isso para que você seja uma interferência positiva. Só isso, que faça o que der, até onde vai. Você não necessariamente mudará o mundo, mas pode mudar muitas coisas a partir da paz que se estabelece como chão em você. Esse desenvolvimento de um olhar crítico, em alguns momentos pode gerar, e ontem eu falei bastante sobre isso, se você não pôde ouvir o programa de ontem, ouça hoje às 3 da tarde, tem a reprise, mas o encarar a si mesmo, né? E fala muito sobre isso, sobre as desconstruções que às vezes levam a gente a olhar a vida com uma acidez, com uma crítica tão difícil, que isso vai nos desconstruindo para o mal e a gente vai ficando cada vez mais cético em relação a tudo, quando na realidade é o contrário. A percepção de como as coisas são não deve se manter no nível periférico de que não funciona. Está errado, deveria ser diferente. Esse é o nível periférico, superficial, todos nós sabemos. Basta um olhar um pouquinho mais apurado, seja para que lado for, que você vai ver defeitos, que você vai ver falhas, necessidade de mudança em tudo, a começar de você. Mas se essa percepção está vinculada à aceitação tua em relação a si mesmo, obviamente que essa aceitação e que essa paz que começou em você se refletirá nos sistemas, então você se tornará em primeiro lugar tolerante. O tolerante não é necessariamente aquele que tolera o erro, no sentido de compactuar com o erro, mas é saber que existe uma margem ali, que ninguém é perfeito, que nada é perfeito, então o erro não me agredirá com tanto peso. E em segundo lugar, por conta da minha paz, eu interferirei nos sistemas e nas pessoas de maneira positiva, seja para modificá-los, se isso for possível naquele momento, ou seja para que eu tome um novo caminho e perceba um novo caminho. Isso inclui a vida profissional, sentimental e qualquer outra, mas que as decisões e que a percepção e que a interferência seja decorrente da paz. E aí eu perceberei os caminhos que se apresentarão o tempo todo, como se já se apresentam, de possibilidades de paz. E que caminhos são esses? Né? Bom, em primeiro lugar, não há uma fórmula. Eu não posso dizer aqui para você, o caminho é esse é o caminho da paz, siga por ele. Não. O caminho da paz está impresso dentro de você, porque a paz é uma condição essencial tua e de todos os seres humanos. Todos nós temos sede de paz, somos constituídos disso, temos necessidade disso. Isso está presente e não é à toa, não é por nada, não é por conta de um sadismo divino, não. É porque esse fio, esse cabo, essa dimensão de paz que está dentro de você se conecta a todas as situações da vida que naturalmente promovem o estímulo desse acolhimento que nos coloca na dimensão da paz. Agora, isso está presente no cotidiano. É por isso que a paz não está no dinheiro, não está na reputação, no reconhecimento de qualquer natureza, seja o reconhecimento lícito por aquilo de bom que você faz, ou seja pelo reconhecimento, abre aspas aqui, ilícito por aquilo que você finge ser e não é. Não é isso. Não está fora, não está em ninguém, não está em grana, não está em trabalho, não está em religião, não está em rituais. Ainda que sejam rituais de espiritualidade, não está. Está dentro. E o dentro é aceitar-se. E o aceitar-se é promover a partir de agora uma visibilidade mais ampla que permitirá a conexão daquilo que você alimenta aqui dentro como necessidade, como um anseio de paz, que lá atrás se manifestava com o abraço do pai, o beijo da mãe, o colo dos avós, que se manifestava com os brinquedinhos, que se manifestava com a natureza, com os amigos, com o comprometimento com a vida, que ao mesmo tempo gerava leveza e alegria, e com o tempo foi se manifestando de outras maneiras, e a gente vai distorcendo essas maneiras, e a gente passa a achar que é a namorada depois, que é o namorado, a gente passa a achar que é a faculdade, que é o trabalho, que é a grana, e não é. Até quando a gente retoma a simplicidade de olhar e percebe que isso nunca saiu da gente, sempre esteve com a gente. E quando nós éramos mais pacificados em relação a isso, no tempo da nossa inocência, se conectava com a vida de uma maneira extremamente simples, que não seja diferente hoje. Os caminhos da paz se apresentam no nosso dia a dia de maneira descomplicada, desobstruída, simples, se eu estiver em paz comigo. Não espere que tua esposa fique em paz contigo, teu marido, teu pai, tua mãe, teu chefe. Não.
A paz deve ser de dentro para fora, é o movimento de você para você e depois para com o mundo. Então aceite-se, independente de quem seja você, tranquilize-se, você não está errado. Você pode estar hoje vivendo um tempo que talvez você não gostaria de viver, mas vai se modificar a partir do momento que você se pacificar. Então pacifique-se com isso. Você não conhece o que é bem e o que é mal, você não tem poder sobre isso. Você não é o cara que vai mudar todas as coisas do mundo ou na vida. Você é parte do processo, parte importante do processo, que interfere no processo muito mais com aquilo que é do que com aquilo que faz. Essa nossa necessidade, essa nossa compulsão, essa nossa sede de sermos relevantes, de sermos úteis, de sermos pessoas importantes que deixarão a sua marca na história, no tempo, isso tudo é peso e tudo é sobrecarga. Não serve para nada, só gera mais angústia. Aquilo que você fará de mais importante na história tem a ver com o que você é, ou não com o que você fala. Eu, por exemplo, venho aqui todos os dias na rádio, venho fazer o programa, escrevo os meus textos, tenho o meu trabalho e mantenho em tudo que eu faço a consciência de que nada que eu faço tem o peso, tem o impacto, tem a dimensão, seja para ou seja para a humanidade inteira, como aquilo que eu sou. Seria uma desconexão louca se eu promovesse esse meu trabalho e interiormente não acreditasse nele ou fosse outra coisa, ou não, no mínimo tentasse ser coerente com aquilo que eu faço, porque eu sei que é de dentro para fora, não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu sou. Se eu estou aqui falando, antes de tudo, é porque eu sou. Então o que eu sou tem ingerência sobre aquilo que eu falo. Então pacifique-se com aquilo que você faz, os movimentos de mudança de sistema da vida, do mundo, do planeta. Eu sou um promotor da paz. Tudo bobeira se você não for um promotor da sua paz, da aceitação daquilo que você é e da consciência de que o seu descanso, a sua paz, o seu equilíbrio se projetará em pequenos movimentos da vida, do cotidiano, sincronicidades, sinais, acontecimentos, aberturas de porta, de dimensões, de perspectivas, gente que chega, gente que vai, gente que se aproxima e gente que se distancia, cenários que eram bons, mas deixaram de ser e mudaram. E eu percebo, eu não vou ficar chorando dizendo, não, mudou pro bem, nada é fixo, a vida muda. Situações que eu gostaria que fossem eternas, mal sabendo que se mantivessem como eternas, com o tempo me fariam mal, apodreceria, eram boas naquele momento, naquele tempo, daquele jeito, mas agora é preciso mudar. Mas a minha infantilidade emocional, existencial, minha falta de perspectiva, meu egoísmo, meu egocentrismo não permite que eu veja. Então eu olho toda a vida somente com as lentes daquele que quer que tudo seja exatamente conforme a tua vontade, mas se esquece que a tua vontade é completamente enganosa, infantil, limitada, sem referências, sem perspectivas, como é natural para todos aqueles como eu e você que só veem em parte. Nós só vemos em parte, nós só vemos a fresta, nós estamos olhando pela fechadura da vida. A minha proposta aqui é que você abra a porta. Com a porta aberta você verá muito mais, ainda que não veja tudo, ainda que não tenha a liberdade de ver o cenário por completo, mas é melhor ver com a porta aberta do que ver pela fechadura. Especialmente porque com a porta aberta você perceberá. E aí, tudo tem a ver com percepção. Não é eu não estou propondo aqui que você crie esses movimentos, mas que você perceba esses movimentos de sincronicidade que se vinculam, que se conectam à paz que hoje lhe habita como anseio, mas que pode muito bem ser correspondida e ser alimentada por todos os movimentos da vida que naturalmente se direcionam para isso. É por isso que todo movimento artificial, toda proposta artificial de paz não traz paz. Traz alegrias pontuais, mas elas passam. Elas ficam para trás e geram frustração. Comece com isso. Comece com a pacificação de si mesmo, para que os caminhos de paz sejam claros, iluminados pela tua consciência e pela percepção de que a paz, antes de tudo, habita em você. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar essa música, depois eu volto vou ler aqui os comentários das pessoas que estão no Facebook,
e já pra gente se encaminhar pro finalzinho do programa. Então não vai embora não, temos mais alguns minutos aqui de mensagens que chegam pela manhã. Something About You, 1142, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, falando hoje sobre felicidade. Dá tempo da gente ter mais alguns minutinhos aqui para falar sobre isso, e eu quero aproveitar para ler alguns comentários. Hoje não são muitos não, alguns eu já li inclusive, né? Então eu quero ler aqui o da Renata Santana, que diz o seguinte: hoje eu me sinto feliz aceitando que coisas ruins acontecem e que nem tudo vai ser como eu planejei. Mas eu vou saber viver o bom das coisas e amar pessoas com suas limitações, porque eu também as tenho. Feliz pelo sol ou pela chuva. É isso, Renata. Você sabe que a consciência de que nós não temos completo controle e conhecimento sobre o que é bom e o que é mal é fascinante. Isso me liberta para viver as experiências de cada coisa sem criar sobre elas nenhum tipo de expectativa de que serão necessariamente boas ou não. Quando as coisas acontecem, quando seja a chuva ou o sol, como você descreve aqui, né? E eu estou aberto para esperar o melhor da chuva e o melhor do sol, ainda que naquele dia eu por alguma razão estivesse esperando que fizesse sol, mas choveu, isso é libertador. Eu não vou ficar em casa lamentando o sol, eu vou aproveitar a chuva, dançar na chuva como a chuva vem, quando a chuva vem, né? Como Marcelo Genesi cantou agora há pouco. Isso para tudo, isso para tudo. Nada é exatamente bem ou mal. Nada do que nos acontece é pro bem ou é pro mal. Pelo menos isso não vai ser mensurado agora, isso vai ser mensurado depois. As nossas experiências na vida, aquelas que a gente chama de boas, lá adiante tantas vezes se colocam como mas nos fizeram mal. E o contrário também. Então que a gente esteja suficientemente pacificados para extrairmos de cada acontecimento, ainda que a princípio não seja o ideal, aquilo que ele tem para nos dizer, para nos acrescentar e, por que não, para nos ajudar a construir essa dimensão de felicidade. A felicidade é construída também por essa percepção de que tudo fala, de que tudo contribui, de que tudo soma, de que tudo traz ensinamentos, de que tudo é um componente nesse quebra-cabeça, nessa paisagem que está sendo construída com aquilo que eu chamo de vida. O privilégio de estar vivo é fazer parte desse cenário, é fazer parte dessa construção, e é a possibilidade de você enxergar a beleza de tudo aquilo que está sendo feito naturalmente por todos os vetores da vida que vão apontando para o mesmo lugar, que vão dizendo a mesma coisa, que vão ensinando a mesma coisa, que vão lhe ensinando o caminho da felicidade, que vão lhe ensinando o caminho da paz, mas não a partir de estereótipos, não a partir de referências fixas e absolutas, mas pela simples dimensão do descanso, da certeza de que a paz que eu preciso já mora dentro de mim. Isso me livra, isso faz com que eu descanse, isso faz com que eu me aquiete, isso faz com que eu perceba. O nosso grande problema, na maioria das vezes, é que a gente não percebe. A gente está desatento demais. E aí eu volto para aquilo que eu tantas vezes insisto aqui no nosso papo, né? A desatenção, a distração é um dos maiores agentes de condicionamento hoje em dia. O fato de nós estarmos distraídos faz com que nós aceitemos uma série de valores, de imposições de meia-verdade que vão se estabelecendo como absolutas, que vão tangenciando a média, a massa, a maioria, e a gente vai aceitando isso sem questionamento, sem olhar para cima, olhando somente para o chão, seguindo ordens de comando, até quando a gente levanta a cabeça e percebe que felicidade está na vida, que felicidade está na gente, que felicidade não é algo complicado e que felicidade não está atrelada a nada ou a ninguém. A gente está chegando quase no finalzinho do nosso papo e eu queria só reforçar esse ponto, que a gente vive muitas vezes relacionamentos difíceis. Não é fácil, né? Se relacionar com pessoas não é fácil, seja em que nível for, nível fraternal, nível conjugal, as amizades, não é fácil. O casamento nunca é fácil, a amizade também, sempre há os seus problemas. Então, independente do nível que você esteja vivendo hoje nesses relacionamentos que são difíceis, que você não necessariamente se imponha
a necessidade de viver, inclusive nesses relacionamentos, um estereótipo de felicidade que talvez já não seja mais possível, talvez não na configuração que você imagina como sendo ideal, talvez seja uma outra, ainda melhor, não sei. O que eu estou querendo dizer é que você não deve jamais sobrecarregar quem quer que seja com a expectativa de te fazer feliz. Ninguém tem essa obrigação. Ninguém. Alguém pode te ajudar a ter alegrias? Pode. Mas a felicidade é uma viagem tua. E eu espero que nesse papo que nós tivemos hoje aqui, nessas 2 horas de mensagens que chegam pela manhã, tenha ficado claro algumas coisas. A primeira é que felicidade é algo que mora dentro e que não se vincula somente com alegrias. Alegrias são pontuais, são tópicas e são vinculadas a acontecimentos. Felicidade inclui a possibilidade de estarmos tristes, às vezes. Perdidos, às vezes, duvidosos, às vezes. A composição de momentos alegres e tristes contribuem para que a dimensão de felicidade se estabeleça como concreta e como real dentro de mim. E ela acontece a partir do momento em que eu me aceito. Aceito o momento de vida que eu estou passando, aceito a condição física ou de qualquer outra natureza que talvez hoje me desagrade, mas é aquilo que eu sou. E eu não sou só isso, eu sou todos que eu fui, todos que eu serei. Aliás, eu sou parte tua também, eu sou um pouco de tudo que existe na vida e no mundo. Não me concentrarei apenas naquilo que hoje me desagrada, mas me pacificarei com isso, sabendo que talvez seja preciso passar por esse ponto para que eu entenda daqui a pouco coisas que de outra maneira eu não veria a partir de perspectiva mais ampla. O que a gente está fazendo nos nossos movimentos interiores e no nosso caminho aqui na Terra é sempre nos direcionando para lugares onde eu posso ver um pouco mais além, onde eu posso subir um pouco mais e ver a paisagem um pouco maior, um pouco mais ampla. E quanto mais claro tudo vai ficando, entenda isso, quanto mais claro tudo vai ficando, mais paz eu vou tendo. Porque eu começo a perceber que esse sentimento que faz parte de todos os seres humanos, a necessidade de estarem em paz, se conecta naturalmente com os movimentos do cotidiano mais simples da vida, que se conectam sem esforço, naturalmente, à minha sede de paz. E aí eu percebo que a paz se sacia no silêncio, na naturalidade, na simplicidade, na humildade da vida. E para encerrar, eu quero deixar claro também, e talvez tenha sido esse o ponto de partida para que eu decidisse falar sobre isso hoje. Como eu disse, eu saí para caminhar ontem, estava pensando uma série de coisas. Os nossos últimos programas foram programas bastante desconstrutivos, o que eu acho também extremamente necessário e importante. Mas que a nossa vida, que a nossa busca não esteja só nisso. Que todas as nossas buscas, a busca de conhecimento espiritual, de intelectualidade, eu não sei qual a tua viagem, qual a tua busca, né? A gente está buscando seres inquietos, buscando. Que a nossa busca se direcione para a paz. O que nós queremos no fim, com tudo aquilo que a gente constrói, desconstrói, pensa, dispensa, crê, descrê, tudo aquilo que a gente quer é ter paz. Então que esse seja o objetivo da nossa caminhada. Eu não estou aqui para saber mais do que você, ou menos. Eu não estou aqui para conhecer mais ou menos do que você. Eu não estou aqui para ser maior ou menor, melhor, diferente. Não. Eu estou aqui para estar em paz. E estar em paz implica estar em paz comigo e contigo também. Independente de quem seja você, da diferença que porventura nós tenhamos, da diferença de pensamento, de crença, de raça, de religião, de credo, de cor, de enfim, né, de time de futebol, de gosto de comida. Que nada disso se interponha à necessidade que todos nós temos e que isso nos conecte. A necessidade de sermos humanos felizes. Ser humano é ser feliz também. Que nenhuma busca, que nenhum caminho espiritual seja maior do que isso. O meu caminho de espiritualidade, o meu desenvolvimento de percepção crítica e intelectual demanda uma inquietude, uma acidez de olhar que jamais me devolverá paz. Então abre mão. Porque se o teu caminho não se direciona para a paz, não vale. Por mais aparentemente lúcido que você seja, por mais que você entenda de tudo, veja tudo, mas se isso não promove paz contigo e com o próximo, não serve para nada. Você pode saber todos os mistérios da física quântica, e aí eu volto para o comecinho do programa.
Quando eu falava sobre eu posso ter o mundo todo, eu posso saber tudo, eu posso conhecer tudo, eu posso saber todos os mistérios, todos os valores elevados, eu posso ter uma reputação maravilhosa, eu posso ser rico, eu posso ser o que for, mas se eu não tiver amor, não vale para nada. E amor não é uma atitude romântica e não é uma visão simplista. Amor engloba felicidade. Amor engloba pacificação. Se todos os meus caminhos e construções não me levarem a isso, abra mão. Você pode saber tudo sobre física quântica, espiritualidade, mestres ascensionados. Se isso não produzir amor em você, e daí? E daí? Você pode receber, canalizar a mensagem do ser espacial, do planeta Orion, que vem te dizer isso ou aquilo, mas se a mensagem não é de amor, e se não promove paz, se não promove vínculo, se não promove a consciência do próximo e de si mesmo, esqueça. O nosso caminho deve ser na direção da pacificação, da paz. E tudo começa com a aceitação de quem somos e de quem podemos ser. E de quem estamos conseguindo ser hoje. E tá bom demais. Pode ser que melhore, pode ser que mude. Aliás, é recomendável, porque a vida não é estática. Nós estamos sempre melhorando e mudando, mas olha para todos. Então, tá tudo bem. Não sei exatamente quem é você, não sei exatamente como as pessoas te apontam, não sei o que você crê ou descrê, ou não crê em nada, ou duvida de tudo, ou tem medo de tudo. Tudo bem. É o que dá para ser agora. Que o caminho seja feito daqui para frente. Com a pacificação contigo mesmo, com o descanso em si mesmo. Para que isso te desimpeça o olhar, desobstrua o caminho e faça com que naturalmente você perceba todos os dias, no cotidiano, indo para casa, para a escola, para a faculdade, para o trabalho, indo ao banheiro, indo à cozinha, caminhando, sendo quem é, razões, todos os dias, para que finalmente você encontre descanso, para que finalmente você esteja em paz. E olha, que isso seja muito mais do que um discurso, que isso seja muito mais do que palavras bonitas e que promovem momentaneamente um sentimento de leveza e de paz. Eu estou falando sobre vida, eu estou falando sobre algo que está presente em todos nós, eu estou falando sobre uma construção inteira de uma realidade que depende de mim e de você. Essa realidade de paz que nós às vezes projetamos na necessidade de um mundo de paz, de um mundo sem guerras, de um mundo honesto, de um mundo de amor. Isso tudo começa em mim, isso tudo começa em você. E se o mundo acompanhar, ótimo. Caso contrário, eu interferirei como posso, como dá, até onde minha vida alcança, e eu não tenho nenhuma ideia da dimensão disso e dos desdobramentos disso. Eu só sei até ali, eu só sei até a esquina, eu só sei até a página 2, a 3, a 4, a 10, a 20, eu não sei. Então viverei hoje no descanso daquele que tem a responsabilidade de estar em paz. Você não tem a responsabilidade de ser rico, você não tem a responsabilidade de ser mestre, você não tem a responsabilidade de curar ninguém, de ajudar ninguém, você não tem a responsabilidade de salvar o mundo, você não tem a responsabilidade de salvar quem quer que seja, você não tem a responsabilidade de apontar a luz ou o caminho para ninguém. Não é tua responsabilidade, não é. Você não tem a responsabilidade de trazer respostas para o mundo, para a vida, não tem. A tua responsabilidade é cuidar do teu coração, é cuidar de si mesmo, é se pacificar contigo e com aquilo que você pode ser. Pacifique-se com isso, porque todo o resto virá como consequência, virá como reflexo naturalmente, sem que você faça força, sem que você sobrecarregue isso com nenhum tipo de expectativa, de angústia, de inquietude. Aquiete-se, e a tua paz será o seu norte, será o seu árbitro e será o seu chão. Tá bom? Fique bem. Esse programa vai ser reprisado hoje às 8 da noite, no horário de Brasília, e às 3 da manhã também. Amanhã, às 3 da tarde, amanhã, quinta-feira, esse programa também será reprisado. E hoje, às 3 da tarde, reprisaremos um programa que é importante ouvir se você não ouviu ainda. O programa que foi ao ar ontem, que fala sobre encarar a si mesmo, eis o desafio. Tem a ver com aquilo que a gente conversou hoje aqui. Um grande beijo, se cuida, fique em paz. Até amanhã.